Bom dia, pessoal, bem-vindos. Prazer ter aqui nosso colega Estevão Reis, administrador de Sobradinho 2. É uma alegria grande poder trazê-lo para conversar um pouquinho sobre a região administrativa que você tão competentemente tem administrado. Esse evento que a Codeplan realiza de divulgação da PIDAD 2015 é central dentro das nossas atividades. Eu acho que é um momento bastante especial, eu gosto de repetir isso, de conversarmos, de debatermos, de entendermos melhor as particularidades, as especificidades das nossas diferentes cidades que compõem o nosso Distrito Federal, e colocá-las também em perspectiva comparada, ou começar a fazer, né, esse exercício de comparação, embora não tenhamos ainda o banco de dados completo de 2015. Né? A expectativa é que a gente finalize isso lá pelo meio do ano que vem, não é isso, Iraci? E aí com um grande lançamento do banco. Nesse meio tempo, não é, a gente vai apresentando os resultados parciais de cada uma das regiões administrativas e vem trazendo aí algumas contribuições, eu acho, bastante pertinentes para entender, de fato, essas diferentes cidades, discutir seus desafios, suas vantagens, não é, enfim, suas perspectivas de futuro. Eu acho que o exercício que a gente faz aqui hoje colabora nesse sentido. A gente vai seguir uma rotina que a gente já está mais ou menos consolidada, não é? A gente começa com uma apresentação da Diretoria de Estudos Urbanos e Ambientais. Quem que faz, Eliana? Você vai fazer? Ótimo. Então, a Eliana faz essa apresentação sobre os aspectos geográficos, urbanos, ambientais da região administrativa, e seguido por uma apresentação dos dados, aí sim, da pesquisa distrital por amostra de domicílios de 2015 para Sobradinho 2, que o Bruno, nosso diretor da área de estudos socioeconômicos, fará em seguida. E, por último, a gente traz, então, a palavra para o nosso querido administrador, para suas colocações e comentários, perguntas, o que quer que seja. A gente está aqui aberto justamente para discutir com você a sua cidade, e abrimos em seguida para perguntas e comentários, sugestões da plateia, dando uma preferência para os nossos colegas da imprensa. Agradeço aqui a presença da Agência Brasília, como sempre, colaborando conosco nessa tarefa também de disseminação de informações que é tão importante para a Codeplan. Então, passo a palavra para a Eliana. Professor Aldo, não sei se quer falar alguma coisa agora ou posteriormente. Então, está ótimo. Quando o administrador for falar, eu acho que a gente podia tecer alguns comentários também. Então, Eliana, obrigado, tá? Obrigada. Bom dia a todos. Bom, nossa apresentação, então, hoje é referente a Sobradinho 2, né, RA 26. Nós estamos aqui, então, na parte... tomamos alguns breves comentários sobre o histórico, que o Núcleo de Sobradinho 2 ele foi criado na década de 90. E ainda ele integrava a região administrativa 5, que é Sobradinho, né? E dentro do contexto do programa habitacional do governo do Distrito Federal. Mais tarde, em janeiro de 2004, surgiu, então, a Lei 3.314, que ela permitiu o desmembramento de Sobradinho 2 da RA5 Sobradinho. E o nome surgiu, claro, da proximidade de Sobradinho, e foi feito o projeto justamente para incorporar essas famílias que residiam em fundos de lotes dentro de Sobradinho e também em áreas de suscetibilidade ambiental, principalmente ali do Ribeirão, Sobradinho e do Lixão. E, como a gente colocou aqui um destaque, porque a primeira missa foi celebrada pelo padre Jonas, que foi antigo administrador da cidade, e essa missa foi celebrada, então, no dia 11 de 10 de 91. Aqui nós temos a conformação do Distrito Federal, a localização da RA,
né? E essa divisão aqui, a gente sempre chama atenção no início das apresentações, que é uma divisão territorial baseada na pesquisa da PEDAD. Nós temos, então, a região de Sobradinho II, dentro do contexto do governo do Distrito Federal, e que ela faz parte da UPT Norte, como está colocado ali, juntamente também com Sobradinho, com a Fercal e com Planaltina. A evolução urbana da cidade, nós temos que o projeto original da cidade se desenvolveu nesta área, e nós temos áreas mais antigas, formações anteriores a essa formação, e, aos poucos, foram agregados também outras áreas, que são as áreas mais de parcelamentos de condomínio, que tiveram, vamos dizer assim, se nós seguirmos a gradação, das áreas mais escuras são as ocupações mais antigas e as mais claras, as ocupações mais recentes. As confrontações, nós temos ao norte da RA, nós temos o estado de Goiás, temos ao sul a região administrativa do Itapuã e do Lago Norte, temos ao leste Sobradinho, a RA de Sobradinho de Fercal, e aqui a oeste nós temos a RA de Braslândia e do Plano Piloto. Essa área está no vetor noroeste de expansão urbana, onde também está Sobradinho, Fercal e Planaltina. Quanto ao zonamento territorial definido no último PDOT, nós temos aqui a grande parte da região, ela está numa área rural. Se nós observarmos as manchas em cinza, é a área rural, a macrozônia rural, definida pelo último PDOT de 2012, que ela corresponde a esse percentual de mais de 58%. A área urbana, que é em amarelo, nós temos de 19,57%, e também nós temos uma área grande de proteção integral, que são essas áreas em verde, que elas são, inclusive, um pouco maiores do que a área urbana, mais de 21%. Dentro dessa macrozona urbana, nós destacamos aqui, detalhamos, nós temos uma área em amarelo, que é uma área urbanizável, e temos também uma área já consolidada nesse marrom escuro, que são áreas que já estão implantadas, né? Então, se nós pegarmos aqui o percentual, nós temos de área urbana consolidada, que são os marrons, esse percentual de 38%, e dentro das áreas urbanizáveis, o restante da área. Nós observamos aqui a tipologia urbana, né, de Sobradinho, onde se observa que nós temos uma tendência grande a uma horizontalidade, né? Não existe, como em outras áreas, como a gente já estudou aqui, um percentual muito grande de edificações com mais altura. Então, nós podemos ver que a área já está consolidada e já está funcionando mesmo como uma cidade. Temos aqui, esse mapa vai nos dar a ideia das áreas de regularização urbana. Então, nós temos essa área em azul, que é o núcleo original da cidade, que ele fez parte do projeto oficial, né, que já tem registro cartorial, embora a gente sempre alerte que nessas áreas consolidadas existem alguns pequenos enclaves que muitas vezes não têm registro cartorial e não são regularizados, mas a maior parte dela é formal. Ela surgiu de projeto, que seguiu todos os trâmites e foi a registro. E nós temos também, nessas áreas em amarela, que a gente chama áreas de regularização, né, que são áreas que elas já estão contempladas dentro dos planos como existentes e possíveis de serem regularizadas. Então, elas se encontram nessa função de área urbana já registrada nos projetos. E nós temos, fora dos setores, nós temos 2 núcleos urbanos, um bem grande mesmo. Opa! Tá. Que é esse núcleo rural Mansões Lago Oeste, que é uma ocupação bastante extensa, e também aqui a comunidade do Bazevi, que, apesar de estarem fora de setores, elas estão em processo, né, de regularização.
Em área rural. Como eu já tinha falado antes, e esse slide aqui ele detalha melhor, não existe dentro de Sobradinho 2 uma tendência muito acentuada em relação a uma verticalização. O que nós vemos é que a cidade se apresenta bastante horizontalizada. Se nós pegarmos aqui as confrontantes, nós vamos ver aqui que Sobradinho 2 ele tem um percentual menor do que do Lago Norte, e um pouco maior do que aqui a Fercal e Itapuã. Né? Se nós pegamos aqui a PEDAD de 2013, tendo em vista aqui algumas localidades, aqui, como o Lago Norte, por exemplo, nós não temos os dados de 2015, mas já dá para ter uma ideia. Ela não está dentro de uma área onde exista uma verticalização muito acentuada. Se nós pegarmos a evolução na época das PEDADs, a gente vai vendo que essa evolução em relação ao número de casas e habitações até 2 pavimentos, que não mudou muito, passou de 98% a 92% aqui em 2013 e 2014. Né? E se nós observarmos aqui em relação ao Distrito Federal, nós vamos ver que o número de habitações ele é bem mais elevado que no restante do Distrito Federal. Né, e nós pegarmos aqui em contraposição a parte de apartamentos e kitnets, apesar de ter um aumento, que aqui era muito no início da consolidação, mas aqui nós temos 7,26, que ainda é um número baixo em relação às demais, cidades. Né? Em termos de unidade de conservação, nós temos que a área onde está Sobradinho ela é bastante suscetível. Se nós formos pegar, por exemplo, a parte de parques, nós temos uma parte do Parque Nacional de Brasília, que é uma área de bastante rigor, é uma área até bem restrita até mesmo à visitação em certos locais. Nós temos também que ela está dentro, nós temos 3 grandes APMs, que são áreas de proteção de manancial, não só para os mananciais que vão abastecer essa área, mas outras áreas perto, que são essas áreas de APM do Torto, a Contagem e Paranoazinho, que se estende nessa região. Nós temos também 2 grandes APAs que essa área está dentro, que seria essa área mais clara, que é do Cafuringa, e também esse azul mais escuro aqui do São Bartolomeu. Além, claro, dessa área de reserva biológica Contagem, que também é muito importante de uma restrição, uma das maiores, a maior, eu acho, restrição em termos de uso, ocupação, principalmente porque ela é uma área mais restrita, inclusive, à visitação. Vamos aqui detalhar os parques. Tem o Parque Canela da Ema, que é essa área. Ele foi criado pela Lei 1400, de 97. Ele tem 28,56 hectares. E ele é mais um parque mais de preservação permanente e também de estudos, né, de desenvolvimento de programas de observação e também muito de proteção do ecossistema local. Temos as fotos dessa área. O Parque Sobradinho 2 já foi criado por uma lei complementar de 2007, ele tem 6,48 e ele já é um parque mais recreativo. Ele já serve à recreação da população de Sobradinho 2 e dos arredores, e também para desenvolvimento de atividades de educação ambiental. Fotos do parque. A mesma coisa, esse parque Viva Sobradinho, ele foi criado pela mesma lei, ele é maior, bem maior, tem 93,82, e os objetivos são o mesmo do parque anterior. Nós temos 3 grandes bacias, subbacias dentro dessa área, a começar pela do Paranoá, nesse azul mais escuro, a do Maranhão e a do São Bartolomeu. Essas áreas escuras aqui são aquelas manchas que a gente colocou nos slides anteriores. Quanto à questão dos equipamentos públicos, é importante destacar que a maioria dos equipamentos públicos eles estão localizados justamente no núcleo original de projeto de Sobradinho 2. E isso se deve ao fato de que, quando esses núcleos urbanos são feitos os projetos pelo governo, o governo sempre reserva, é obrigado por lei,
de parcelamento solo, leis federais, inclusive, a deixar áreas obrigatórias para esses equipamentos. Então, o que nós observamos aqui é que a maioria desses equipamentos estão nessa área que foi de projeto regular e de iniciativa do governo, e que nas outras áreas, como são áreas que são ainda em processo de regularização, elas ainda não têm essas áreas formais. E, mesmo assim, muitas vezes, isso é um entrave para a própria aprovação do projeto, porque nesses projetos não destinam, muitas vezes, áreas e que são obrigatórias, porque são áreas que toda a população vai precisar, porque são equipamentos de educação, de saúde e de segurança. Então, isso é importante. Aqui, nessa região, se fez, das apresentações que nós fizemos até agora, ele se fez bem mais sensível, aparecendo uma grande número aqui, e em outras áreas eles estão mais dispersos devido a essas condições. Nós temos aqui os equipamentos de saúde localizados. Temos aqui o Centro de Saúde número 2, 3, a Escola Classe 13, aqui os equipamentos de educação e a localização deles. E os equipamentos de segurança também, aqui tem alguns entraves nas áreas a delegacia. Aqui. Quanto à infraestrutura de água, até mesmo por um mesmo motivo das ocupações que estão indo a processo de regularização, nós vemos que, em relação a outros lugares, aqui nós temos 89%, quanto em outras apresentações a gente já vê um número maior. Né? Então, nós temos ainda uma quantidade de 10% aqui, mais de 10% de poços artesianos e de poços artesanais na área. Quanto à rede de esgoto, isso se faz sentir até bem mais, né? Tendo em vista que nós temos aqui o esgoto formal da CAESB 3079, um grande número de fossas sépticas aqui com 51,81%. E energia elétrica, que sim, que chega a um número bem mais elevado, quase 100%, tendo em vista que, por uma questão de segurança, a SEB, por lei, é obrigada a colocar energia nas áreas urbanas. O sistema viário, que nós temos uma grande via de atividades que se desenvolve nessa área em vermelho, as vias de circulação mais importantes da cidade e as demais vias, as verdes, que são as vias secundárias ou coletoras. O sistema de transporte também, nós podemos observar aqui que nós temos um grande número de linhas passando por essa área. Muitas vêm de Sobradinho, vêm de Planaltina, e nós temos uma linha circular interna e outras linhas, mais 15 linhas que levam ao plano piloto, mostrando que existe uma dependência muito grande dessas outras áreas, dessa área em relação ao plano piloto. Nós sempre acabamos nossas apresentações mostrando alguns aspectos importantes da cidade, até para ter uma noção de como é que ela se desenvolveu. Então, nós temos aqui a administração regional, o Centro de Atendimento Psicossocial, a Clínica da Família, a Biblioteca Maria do Barro, que a Maria do Barro foi uma das pessoas assim, mais ativas no início da consolidação da cidade, com os programas sociais que ela implantou, né? O restaurante comunitário, a Associação Mulheres de Sobradinho 2, a UPA, né? O Centro de Saúde 3, o Conselho Tutelar, Centro de Referência e Assistência Social, Agência de Correios. É importante mostrar que esses equipamentos todos eles estão funcionando na cidade e essas fotos justamente mostram isso. A cidade já é um núcleo urbano bem consolidado. Essa parte ali da creche tem sido uma constante, o nosso presidente sempre tem colocado, a dificuldade que as cidades estão encontrando em relação a isso. Eu acho até mesmo que depois vai ser comentado. Só vou colocar que, em relação a outras apresentações, a gente percebe muitas vezes que o equipamento existe e, em alguns outros, na maioria das vezes, eles ainda não estão ocupados, por uma questão até mesmo de organização geral dessas estruturas, né? Ginásio de esportes, a pista de karatê,
campo de futebol. Então, em relação a essas áreas, nós vemos que elas estão bem consolidadas e bem centrais dentro da cidade, distribuídas também, né? E áreas comerciais que mostram também que o comércio já se consolidou, né? Então, o que a gente percebe é que as cidades já estão tendo a sua vida própria em relação a atividades, a equipamentos e, inclusive, a áreas comerciais, que, geralmente, o que a gente está percebendo na cidade é que esses comércios eles já estão bem consolidados, já estão atendendo a população que ali reside, né? A equipe técnica, então, o trabalho foi feito na Diretoria de Estudos Urbanos e Ambientais, que é o nosso diretor do professor Aldo Paviani, e a nossa equipe técnica na Gerência de Estudos Urbanos, que é gerenciada pelo Sérgio Atobá, que aqui está, e agradeço a atenção de todos. Okay. Bom dia a todos. Eu queria agradecer a presença do administrador. É sempre um prazer poder apresentar os dados da PIDAD, que é uma pesquisa domiciliar que o Plan realiza desde 2011. Teve uma rodada anterior a essa, mas sistematicamente a gente tem os dados de 2011, 13 e agora 15. Sempre que a gente termina uma região administrativa, a gente apresenta esses dados. A Codeplan também faz outras pesquisas domiciliares, em parceria com outras instituições, como a PED e a PIMAD. A PED é de Emprego e Desemprego, e a PIMAD é uma pesquisa na periferia metropolitana. Certo, professor Aldo? Terminando, então, essa parte propaganda, Codeplan, vamos para os dados. Quer dizer, o que a gente tem de dados, a gente tem... Aqui, obrigado. A gente visita toda a parte urbana ou rural com característica urbana. Okay? Então, lembrando... Está funcionando isso? Ok. Então, essa é a área que a pesquisa cobriu. A Eliana já comentou sobre essas áreas, mas, então, a gente queria mostrar as áreas que a gente cobriu com a pesquisa, visitando. Eu queria também agradecer a Iraci. Em nome de todos, eu queria estender para a pesquisa. A gente tem um exército enorme por trás do levantamento desses números, pesquisadores, digitadores, pessoal da crítica, para a gente conseguir chegar a esses números. Okay? Então, o que a gente vai fazer aqui é apresentar os dados que a gente já tem do passado, o que a gente já coletou das outras regiões administrativas, para poder fazer um comparativo do passado e o DF, e Sobradinho 2. Então, o que a gente tem, os números gerais aqui, eu acho que é interessante a gente dar uma olhada. A estimativa de 29 mil domicílios urbanos, uma população de 100 mil habitantes, uma taxa de crescimento média de 1,6%. Essa taxa, comparada com outras regiões, a gente vai ver, ela é relativamente baixa, né? A gente pode dizer isso. A renda domiciliar média, R$ 5.700, e a renda per capita, 1.300. Então, lembrando que essa pesquisa... 1.700, desculpa. 2,2 salários mínimos. Então, a pesquisa foi feita de julho a agosto, em 800 domicílios. Então, aqui a gente também tem um comparativo, acho que é interessante esse comparativo, entre a população que nasceu no Distrito Federal e dos imigrantes. Eu acho que esse é um ponto interessante para a gente olhar. Então, a população natural do Distrito Federal tem uma renda inferior às pessoas migrantes. Eu acho que esse vai ser um ponto interessante para a gente olhar para frente, que pessoas com nível superior, a maior parte é não nascida no DF. Acho que é um dado interessante, depois a gente pode discutir. Aqui também tem um comparativo da renda de quem mora com mais de 15 anos, e acho que é mais interessante a gente passar. E quem mudou nos últimos anos, então você tem uma diferença ali, mas acho que é interessante a gente olhar esse comparativo. Esse comparativo, então, a gente tem os dados de 2011, 2013 e agora 2015. O DF a gente não tem como um todo, mas a gente pode comparar a evolução, então, de Sobradinho 2 com o DF e os dados de 2015. Então, a primeira linha ali, que a gente tem aqui é a renda domiciliar real.
Tá? Então, a gente teve um aumento de 2011 para 2013 e agora uma queda. Né? Bom, a gente está também passando por um momento de crise, né? E teve essa queda que foi relativamente grande, né? De R$700. Acho que tem um dado interessante também aqui, é que a renda per capita, acho que esse ponto aqui, que esse daqui é a renda domiciliar real, né? A gente teve uma queda também do número de moradores por domicílio. Antes era 3,65 e agora passa para 2,27, o que pode explicar uma queda da renda familiar. Quando a gente olha na renda per capita, a queda não foi tão grande assim. Tá, okay? Então, acho que esse é um primeiro ponto interessante. A gente está diminuindo o tamanho das famílias. Né? Acho que um outro dado que a gente tem observado também em outras regiões administrativas é o aumento da população com nível superior completo. Ainda que em Sobradinho 2 tenha tido um aumento menor do que em outras regiões, a gente tem visto um aumento mais significativo, mas a gente ainda observa esse aumento aqui. Também isso tem sido uma tônica nas outras regiões que a gente tem visitado, o aumento do acesso a bens. Né? Então, automóveis, a gente tem quase 80% dos domicílios com automóvel e quase 60% dos domicílios com TV por assinatura. Tem um dado que é um aumento da desigualdade. Pelo cálculo do Gini, você tinha tido uma queda de 2011 para 2013 e um pequeno aumento agora em 2015. Bom, esse aqui é um comparativo. Eu não sei se está dando para ver agora, porque a gente está começando a aumentar a nossa história, o quadro está ficando cada vez maior. É uma boa notícia. Mas aqui a gente tem um comparativo das regiões que a gente já visitou. Então, a gente pode ver, Sobradinho está aqui. A gente tem o total da população em números absolutos, a taxa média de crescimento que eu falei de 1,68. Quando a gente compara com outras regiões, a gente vê que Sobradinho 2 cresceu mais que Santa Maria, que Planaltina e Braslândia. Mas as outras regiões, por exemplo, Samambaia cresceu 5,6, Riacho Fundo 3,26, e o Riacho Fundo que teve essa taxa muito grande, muito por causa do Minha Casa Minha Vida. Né? Aqui tem o comparativo que eu tinha falado do crescimento da percentual de pessoas com nível superior completo. Então, a gente tem Sobradinho 2 tinha quase 16% em 2013, passando para 18,66%. A gente tem alguns casos que, bom, por exemplo, Recanto das Emas, Sobradinho mesmo, está aqui 18,3%, que é mais alto. Teve um aumento, Guará também, que é 30% da população com nível superior. E aqui, praticamente, não existe pessoas analfabetas e crianças analfabetas ou sem escolaridade. Então, pode passar o próximo. Aqui também é um comparativo, acho que esse também é muito interessante, esse número. Eu acho que essa é uma grande riqueza da PIDAD, a gente poder olhar as regiões administrativas e onde as pessoas trabalham e como elas se deslocam para o trabalho. Tá? Então, aqui a gente tem, acho que esse número é interessante, a gente tinha em 2013 18 mil pessoas trabalhando no plano e agora em 2015 o nosso número é 17.500. Isso significa que antes, em 2013, eram 45% das pessoas trabalhando no plano e agora a gente tem 40%. Okay? Tem um número de pessoas também trabalhando na própria região administrativa, aumentou em 3 mil postos, era 7 mil em 2013 e passou para 10.600. Okay? Então, a gente tem quase um quarto das pessoas trabalhando na própria região administrativa. Aqui é o comparativo da renda domiciliar, também com todas as regiões que a gente visitou. Tá? Então, acho que esse também é um número interessante. A gente tem essa renda, essa queda, eu acho que explica muito pela redução do número de pessoas no domicílio. E a gente tem um comparativo aqui das regiões, das outras regiões administrativas. Eu acho que interessa saber Sobradinho, está um pouco acima de Sobradinho 1, a renda domiciliar. E a renda per capita é um pouco menor que Sobradinho 1. Eu acho que aqui também um ponto interessante é as pessoas sem carteira. De novo, a gente está com os dados da PED que a gente vem acompanhando, a gente vem observando esse aumento da informalidade. Né? Então, a gente tem esse aumento aqui em 2013 para 2015.
A gente tinha 5% de pessoas sem carteira, passa para 7,47% em 2015. Então, pode passar o próximo. Aqui eu acho que é um número também interessante, é um comparativo das crianças, e aqui a gente tem um número de 0 a 4 anos de crianças que estão fora da escola. A gente tem 75% de crianças fora da escola, e do número de 5 a 6 anos, a gente tem esse número de 218 crianças fora da escola. Aqui tem um erro, né? 96%, né? Não 6%. 96% das crianças de 7 a 17 frequentam a escola, mas a gente tem 512 crianças fora da escola. E, basicamente, quando a gente pega de 6 a 14, são 146 crianças. Quer dizer, desses 582 que estão fora, a maioria é maior de 15 a 17 anos. Acho que esse é um ponto. Acho que esse também é um dado interessante. A gente tem de 18 a 25 anos, você tem 40% das pessoas estudando e 30% na faculdade. Então, quando a gente olhar a escolaridade, o perfil da escolaridade, tem muitas pessoas com nível superior incompleto. Que eu acho que é também um dado interessante. Pode passar. Está aqui. A gente tem a distribuição, então, da população com 25 anos ou mais. Né? E aí a gente tem o destaque para esse superior incompleto e médio completo. Então, é uma região com uma escolaridade maior do que a média do Brasil e o que a gente tem visto em outras regiões menos favorecidas do DF. Okay. Esse daqui também acho que é um dado interessante, a distribuição, depois daqueles postos, daqueles 7% de pessoas que estavam no informal, qual é a escolaridade delas, a distribuição de escolaridade. Então, a gente tem grande parte deles concentrado no fundamental incompleto. A gente tem 32% de fundamental incompleto. A gente tem também um percentual alto de médio completo aqui, mas se a gente lembrar, esse percentual de fundamental incompleto no total da população era mais baixo. Então, quer dizer, a informalidade está concentrando mais fortemente em pessoas de menor escolaridade. Pode passar. Aqui estava o dado que eu achei interessante também, que era esse comparativo de o azul são os naturais do DF, quem tem nível superior, e o vermelho são imigrantes, né, nascidos em outros estados. E aí aqui eu acho que Sobradinho 2 tem um diferencial em relação às outras regiões administrativas, que Sobradinho 2 está aqui, e os imigrantes têm um percentual mais elevado de nível superior do que os naturais do DF. Bom, esse também é um dado que me impressionou muito, toda vez que eu vejo os números da idade, é o acesso à internet. Né? E quando a gente compara, em azul é a população em geral, e em vermelho são jovens de 15 a 29 anos. E aí, Sobradinho 2 está aqui, e a gente tem quase 85% da população com acesso à internet. Então, a gente tem uma população jovem, altamente conectada à internet. E esse é um padrão que tem se mantido em quase todas as regiões administrativas que a gente pesquisou. Aqui. Bom, aqui também, como eu falei, a riqueza da pesquisa é a gente poder olhar esses locais de trabalho. Então, aqui a gente tem a distribuição por escolaridade, onde as pessoas trabalham. Então, aqui, pessoas com fundamental incompleto, qual é o local de trabalho. Então, isso também é um padrão que tem se repetido em todas as regiões administrativas. A gente tem 45% dessas pessoas com fundamental incompleto trabalham na própria região administrativa. 16% no plano, 18% em outras regiões, e acho que esse número também é interessante, 18,3% em vários locais. Isso aqui também indica uma parcela grande de autônomos e conta própria. Okay, pode passar o próximo, e aí aqui a gente tem um comparativo da população com nível superior, e aí a gente inverte o padrão. 57% das pessoas trabalham no plano piloto e só 9% trabalham em Sobradinho 2. Okay. Bom, e aqui a gente tem uma distribuição do modo de transporte, como a pessoa vai ao trabalho. Então, aqui também é um padrão que a gente tem visto, quer dizer, pessoas de menor escolaridade tendem a utilizar mais ônibus,
e se deslocam a pé também ao trabalho, porque elas tendem a trabalhar na própria região administrativa. Então, esse percentual alto de pessoas com fundamental incompleto indo a pé para o trabalho. Quando a gente vai para o nível superior, praticamente 3/4 aí da população vai de automóvel para o trabalho. Okay? Aqui é a distribuição segundo o local de trabalho. Então, quem trabalha no plano piloto, 50% indo de automóvel, 43% indo de automóvel. E aqui, quem trabalha em Sobradinho 2, a gente tem quase a metade indo a pé para o trabalho. Okay? E aí a gente tem um percentual, acho que esse número também é interessante, 21% indo de ônibus, né, que foi o que acho que a Eliana mostrou, as linhas de ônibus. A gente tem 21% dessa população indo trabalhar de ônibus. Né? Aí, outros locais, a gente tem um padrão um pouco parecido com o plano. Né? Pode passar. Aqui a gente tem uma descrição, acho que esse número é interessante também, que é o comparativo de domicílios em situação de vulnerabilidade. O que é isso? São domicílios, acho que não sei se dá para ler aí, mas domicílios com renda per capita de até 1/4 de salário mínimo. Tá? Então, esse daqui é um número absoluto. Então, a gente tem um comparativo, por exemplo, Planaltina, você tem quase 3.000 domicílios nessa situação, Recanto das Emas, 2.137, Samambaia, 1.800, e em Sobradinho 2, você tem 655 domicílios nessa situação. Okay? E, se a gente passar o próximo, aí a gente tem, daquele total de 625, quantos domicílios são chefiados por mulheres ou idosos. Tá? Que daí também dá uma ideia de maior vulnerabilidade. Você tem 327 domicílios nessa situação. Okay? E aqui o comparativo com as outras regiões administrativas. Tá? Aqui também é um dado interessante, é uma pergunta sobre segurança. E aí a pergunta é se você... a percepção da população contra o policiamento regular. Okay? Então, você tem algumas regiões administrativas, como Recanto das Emas, Brasilândia, Planaltina, com praticamente 1/3 da população dizendo que conta com policiamento regular, e outras regiões como Gama, Riacho Fundo 2, você tem mais de 70% da população dizendo que tem policiamento. Sobradinho 2 está numa situação intermediária aqui, com 50% da população dizendo que tem policiamento regular. Pode passar. Aqui também é uma informação interessante, e aí eu queria voltar num número que a Eliana apresentou, que eu acho que é importante. A gente tem aqui o domicílio e infraestrutura no domicílio. E aí a gente tem um comparativo aqui entre o que a gente considera aqui na pesquisa como regularizado e não regularizado, que a pessoa declara que ela é própria, ela tem escritura, ou ela tem um financiamento formal ou está em assentamento. Quem é não regularizado é quem está em invasão, condomínio em terreno não regularizado. E é um valor alto, né? A gente tem 67%. Acho que um dado importante é que tem pouca diferença em asfalto, calçada, meio-fio, mas quando a gente vai para a rede pluvial, tem uma diferença significativa. E o número que a Eliana apresentou de esgotamento, a gente tem uma baixa cobertura da rede de coleta, muita fossa séptica e fossa rudimentar, que ela falou 17%. Isso significa 5.000 domicílios. Tá? É um número bastante expressivo, né? Se a gente pensar que é uma área ambientalmente sensível. Né? Então, acho que esse é um ponto importante da gente lembrar. A gente tem 5.000 domicílios com fossa rudimentar na região. Aqui são outros dados. Também a gente tem ruas arborizadas, jardins, áreas de preservação nascente. Então, acho que esse daqui também é um dado importante. Né? A gente tem áreas não regularizadas próximas a nascentes, a gente tem 24%. Existe, eu sempre esqueço o nome disso, PEC, ponto de encontro e comunitário. É razoavelmente alta. A gente tem essa área de preservação também, a Eliana comentou, né? A gente tem 1/3 declarando que o domicílio é próximo à área de preservação. Então, a gente tem áreas ambientalmente sensíveis e com baixa cobertura de esgoto. Né? Acho que essa é uma mensagem interessante. Então, para concluir, a gente tem grande parte da
da população na faixa de 25 a 59 anos, então a gente tem uma população relativamente jovem, né? 0 a 14, 19%, os idosos, 13%. Escolaridade, tem fundamental incompleto e fundamental completo. Ocupados os principais, comércio, administração pública, serviços gerais, construção civil, 6%. E aí, acho que esse ponto aqui, abastecimento de água, energia, coleta de lixo, como a Eliana tinha comentado, é praticamente universalizado, mas a gente tem esse problema do esgotamento aqui, que o esgotamento por rede só cobre 1/3 do total dos domicílios. Okay? Obrigado. Muito obrigado, Bruno e Eliana e Aldo pelas apresentações. Eu vou passar a palavra para o administrador Estevão Reis fazer seus comentários, suas perguntas. Fica bem à vontade, tá, Estevão? A gente está aqui para discutir um pouquinho, conversar um pouquinho com você sobre a sua cidade. Depois o professor Aldo quiser fazer algumas colocações e eu vou também fazer alguns pontos no final e a gente passa para o público. Bom dia a todos e a todas. É uma satisfação muito grande para a gente estar aqui nesse momento, onde é estampado aqui pelas pesquisas da Codeplan os dados da nossa cidade, né? E por isso a gente quer agradecer o Lúcio, o presidente, o Bruno, pelo trabalho, o professor Aldo e a Eliana também pela bela apresentação e a imprensa local. Para nós de Sobradinho 2, ter esses dados nas mãos significa direcionamento das políticas públicas. E alguns dados nos chamou a atenção em relação ao nível de escolaridade, que a gente verifica em que aqueles que têm um ensino médio incompleto são as pessoas que têm um maior índice, que está fora das escolas, ou seja, e que têm também subemprego, né? E que trabalha na própria região. Isso é um dado importantíssimo para que a gente trabalhe com a rede de educação a melhoria na oferta de vagas e campanhas sensibilizando para que essa população aí que é expressiva tenha acesso à escola, né? E outros dados também em relação à questão de esgoto, das fossas, já que nós estamos numa região que predomina as reservas, áreas de preservação, os parques, e, nesse sentido, a gente já existe um projeto do PAC 2, né, que essas obras estão já reiniciando e isso vai mudar a realidade na próxima pesquisa. Então, são vários dados que nos chamou a atenção e que, com certeza, vamos utilizar esses dados para melhorar a nossa oferta de serviços públicos para aquela região. Outro fator também que Sobradinho 2 ela está dentro das cidades pesquisada com a sua renda per capita, né, dentro de um nível muito bom, a renda familiar também, e isso mostra que é uma cidade boa para se viver, uma vez que ela a sua maior densidade habitacional é em condomínios. Isso influencia mesmo, porque quando se fala de Sobradinho 2, muitas pessoas imaginam só aquele núcleo ali central do projeto originário, que, na verdade, foi entregue para a população que morava de aluguel, inclusive eu. Eu venho daquela época e ganhei dignidade, eu não tenho vergonha de falar, eu morava de aluguel em Sobradinho 2, em barracos mesmo, era uma dificuldade muito grande. E é minha origem, né? E eu fui contemplado e, a partir dali, a minha família começou a ter dignidade, porque a moradia traz dignidade, né? A gente parabeniza o governador Roriz, todos os governadores que têm dentro do seu bojo político a política habitacional, porque ela realmente traz. E de lá para cá eu me formei, a esposa se formou, o filho é formado e ainda continuo morando no mesmo local.
a R11 lá de Sobradinho 2. Fica bem do lado da administração regional. Isso é muito bom. A pé, bem pertinho. Acho que dá 200 metros, mais ou menos, da minha casa. Então, isso é muito bom. E está presente na própria núcleo, que há uma maior necessidade de atenção. Mas Sobradinho 2 mesmo nasceu dia 11 de outubro de 89, né? Uma data importante para mim, para centenas de famílias, em que se iniciou com um assentamento sem infraestrutura e foi chegando, e hoje nós temos uma das melhores cidades do Distrito Federal para se morar. Então, isso nos orgulha de ser vamos dizer, um pioneiríssimo lá de Sobradinho 2, e estar nesse momento como administrador regional. Isso traz uma satisfação muito grande em poder contribuir. E a gente só tem que agradecer a Codeplan por revelar para nós, mesmo como gestores, a gente não tem mecanismo de levantamento de dados, e vocês fazem isso aí com uma perfeição, com a maestria, assim, que nos dá muito orgulho de ter aqui no Distrito Federal uma companhia tão competente, tão capaz. Então, eu quero parabenizar todos vocês, não só o presidente, mas toda a equipe, né, do menor ao maior, por contribuir conosco, trazendo dados que vai nortear as políticas públicas, isso no sentido maior do governador, nosso governador Rodrigo Hollenberg, da Câmara Legislativa, lá na pessoa da deputada Celina Leão, e também dos secretários de Estado, as administrações e as companhias públicas. Isso é fantástico e eu estou maravilhado com esses dados. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Estevão. Passar a palavra para o professor Aldo. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o Estevão, né, o administrador que se revelou um morador pioneiro, né, na Sobradinho 2, e que deve ser um tanto desafiador, porque Sobradinho 2 não é uma localidade, né, são diversas, porque inclui todos aqueles condomínios que a gente sabe que tem muito problema para regularização no futuro, mas que marcha para, claro, terem o seu lugar na história da localidade, né? E queria também parabenizar a Eliana e a equipe, né, com o Sérgio e os demais, a própria Iraci, pelos dados que nos apresentam. Eu me fixei numa tabela aqui que me pareceu, de um certo modo, preocupante, mas que a Eliana já ressaltou, que a questão das creches no DF todo é um problemão, não é? Então, pais que trabalham fora têm problema com as crianças de 0 a 4 anos, porque 75%, no caso da Sobradinho 2, não estão fora da creche. Então, é uma coisa a incrementar, no sentido de que esses pais fiquem tranquilos, estando as crianças em um bom local, tranquilo, que se alimentam, são bem tratadas, né? Fica uma dúvida, né? No dado que vai da escolaridade de 7 a 17 anos, 6% frequenta a escola. 96. Pois é. Então tá. Eu fiquei na dúvida porque achei esse número absurdo, né? Depois, desatento. Não, então, a localidade está com parabéns, né? Já que 96% é muita gente que está estudando, né? E que 30% fazem faculdade, quer dizer, de alguma maneira, o status socioeconômico que se eleva, embora isso não se reflita muito na questão salarial, mais adiante já está bem abordada, não é? Agora, o que eu acho preocupante para Sobradinho 2 é o fato de que os condomínios não regularizados, né, têm um problema com a rede de água pluvial, como, aliás, todo o DF. Eu já chamei a atenção aqui em outro momento, e até escrevi a respeito no jornal, sobre o quanto as chuvas torrenciais que a gente está assistindo, não teve em setembro, mas está tendo agora, e daqui para frente elas vão ocasionar erosão. Como a sua área é uma área de relevos movimentados, né, é uma geomorfologia que requer cuidados para que não haja
digamos, avalanches de terra em função da ocupação territorial em local indevido, o que torna bastante difícil a regularização, porque em pendentes o problema de ocupar é seríssimo, né? Então, tem rede, as que têm não regularizado, tem 60%, tem rede de água pluvial. Quer dizer, então tem 40% de área que não estão cobertas por esse serviço público. Mas, de modo geral, eu acho que Sobradinho, como mostrou tanto o Bruno quanto a Eliana, mostraram que é uma localidade que não é muito antiga, não é? É um desdobramento do próprio Sobradinho, e que está tendo uma evolução urbana razoável. O que eu acho que, para o futuro, vai ter problema é a questão da regularização dos terrenos que estão em lugares em que tanto a GFIS, quanto o IBAMA, quanto os órgãos de proteção ambiental vão cuidar no futuro de premiar com recursos de infraestrutura para que não venha acontecer nenhum desastre ambiental. Em todos os casos, parabéns ao Estevão pela sua vinda aqui, não é? Ele até fez um pleito para a gente levar esses dados para a comunidade lá. Talvez a presidência possa estudar isso de alguma forma, não é? Então, mais uma vez, cumprimentos e ao Bruno e à Eliana pela apresentação. Muito obrigado, Aldo. Eu vou fazer alguns pontos rápidos e uma pergunta, na verdade, para o Bruno. A primeira questão é essa das creches, né? A gente vem batendo muito nessa tecla em todas as apresentações, e esse é um fato já amplamente conhecido, né, de que há uma demanda, não é, reprimida por vagas em creches e em todas as cidades que a gente tem analisado. O que é novo agora, que a gente descobriu numa pesquisa telefônica que a gente fez no âmbito do Laboratório de Avaliação do Gasto Público, é de que as pessoas que usam as creches têm uma avaliação extremamente positiva das creches. Então, a gente compara o usuário e o não usuário na sua avaliação da qualidade das creches públicas no Distrito Federal, e os usuários estão extremamente satisfeitos. O que é particular das creches e reforça a nossa impressão não, os nossos dados aqui da PIDAD, é justamente de que pouca gente conhece as creches. Então, aquelas pessoas que não conseguem avaliá-las por desconhecerem é a maior incidência dentre todas as instituições públicas que nós avaliamos nessa nossa pesquisa de opinião pública. Então, é uma política que deu certo, ou seja, ela produz bons resultados para aqueles que são os beneficiários, mas ela precisa ser expandida claramente, não é? Então, bota aí um estímulo, um incentivo, não é, para o governo pensar a expansão da cobertura, não é, das nossas creches públicas aqui no Distrito Federal. Um segundo ponto que eu quero destacar tem a ver com a discussão, a tabela aqui não está numerada, mas postos de trabalho no Distrito Federal, na página 4, onde a gente compara quem trabalha no plano piloto e quem trabalha na própria RA, né, a quantidade de pessoas. Eu queria sugerir que a gente colocasse aqui sistematicamente uma coluna que é o saldo, quem não trabalha nem no plano piloto e nem na própria RA, porque acho que esse número é cada vez mais importante e interessante da gente entender, pensando na dinâmica de mobilidade urbana dentro do Distrito Federal. E aqui fiz uma conta grosseira na mão e dá 37% da população de Sobradinho 2 que trabalharia em outra RA, não trabalha na própria. Então, mostra um padrão de movimentação dessa população que não é mais centro ou periferia-centro, né? Esse pendular, né? Que a gente tem reparado muito aqui no Distrito Federal, mas também aponta para uma... e aí eu teria que comparar no tempo se isso diminuiu ou cresceu, daria para fazer aqui facilmente, para um padrão, não é, de mobilidade urbana que a gente pode cada vez mais pensar como uma cidade em rede e não uma cidade que tem centro-periferia, mas que está integrada também lateralmente, vamos colocar dessa forma, tá? Então, isso me parece algo que a gente precisa entender melhor, qual é o perfil dessa população, não é, Iraci? A gente já conversou sobre isso também, daquela população que trabalha em várias RAs, então a gente tem que entender um pouquinho melhor qual é o perfil desse grupo específico.
Porque a gente percebe, e esse é meu último ponto aqui, de novo, não é, em Sobradinho 2, o que a gente já vinha percebendo na maior parte das cidades que estudamos, esse movimento para o plano piloto de pessoas de nível escolaridade e renda mais alta para trabalhar aqui vindo de carro, pessoas com nível educacional e de renda mais baixo trabalhando na própria RA, indo a pé ou de bicicleta ou de ônibus local, e aqueles que têm um nível de escolaridade mais baixo vindo para o plano piloto de ônibus. Então, uma provocação que eu quero fazer é a seguinte: certo, a gente precisa ter emprego nas diferentes regiões administrativas pela questão do desemprego, que é muito alto. A PED demonstra isso, ele é bem mais alto na periferia do que ele é nas áreas centrais. Mas, pela questão da desconcentração do emprego, não é esse emprego da periferia que vai afetar essa desconcentração necessariamente. Por quê? Porque o perfil de quem vem trabalhar aqui no centro é o perfil do funcionário público. É quem vem trabalhar nas instituições públicas. Então, começa a pensar que, para desconcentrar emprego no Distrito Federal, você tem que desconcentrar as instituições públicas. Você não vai ter outro caminho. Tá? Não é colocar fábrica na periferia que vai resolver o problema da concentração ou desconcentração. Vai resolver outro problema que é igualmente importante e preocupante, que é do desemprego na periferia. Mas da mobilidade urbana para o centro, isso não se resolve dessa forma. Tá? Então, deixo essa provocação para vocês e para a gente ir pensando aqui na medida em que fomos avançando nessas discussões sobre o nosso Distrito Federal.